Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento, antes de dar início a este trabalho, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo ar que Ele me concede todos os dias e pelo privilégio de falar com Ele. Que Ele continue me alimentando, me sustentando e permitindo que o Espírito Santo, que habita em mim, possa me usar sempre, hoje e sempre, como ferramenta para a divulgação desta santa obra. Agradeço mais uma vez pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem tido por mim. Em nome de Jesus. É o que peço e agradeço. Demos continuidade a este trabalho com a leitura do livro de Êxodo, capítulo 38. Onde a palavra nos diz o seguinte: fez também o altar do holocausto de madeira de citim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. Do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braveiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de citim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados.
As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10. E as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 3. As suas bases, 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas, 3. E as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador em azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas
Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os vasos do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Assim, irmãos, finaliza mais um capítulo. Que o Senhor, bondoso e misericordioso, continue derramando ricas e poderosas bênçãos sobre a sua vida e a de todos os seus, em nome de Jesus.